quinto domingo depois da Páscoa, 5 de maio de 2024. Eu saí do Pai, e vim ao mundo, deixo outra vez o mundo, e vou ao Pai. Nestas linhas está sintetizado o pensamento principal da Santa Missa de hoje. Os textos, ao mesmo tempo que nos lembram as alegrias pascais, nos prenunciam o próximo desaparecimento do Salvador. Enquanto a Epístola nos fala do cristianismo prático, o Evangelho, aludindo à próxima ascensão de Jesus Cristo, nos ensina como podemos e devemos confiar-lhe os nossos cuidados e as nossas preocupações, antes de Jesus nos deixar e ir para junto de seu Pai. Estejamos certos de que seremos atendidos, porque, se amamos o Filho, também o Pai nos ama. Introitos. Com voz de júbilo, anunciai e fazei ouvir, aleluia. Proclamai até os extremos da terra, o Senhor libertou o seu povo, aleluia, aleluia. Louvai a Deus, ó terra inteira, cantai salmos em honra de seu nome, dai-lhe glória em louvor. Glória ao Pai. Leitura da Epístola de São Tiago Apóstolo. Caríssimos, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, do contrário, vós enganais a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, será semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, considerando a si mesmo, foi-se, e logo se esqueceu como era. Mas quem atentamente fixar a sua vista na lei perfeita da liberdade e nela perseverar, não sendo ouvinte esquecediço, senão cumpridor da obra, será bem-aventurado pelo que praticar. Se alguém se julga religioso, mas não refreia a sua língua, e ilude o seu próprio coração, sua religião é vã. A religião pura e sem mácula diante de Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e conservar-se puro da corrupção deste mundo. Evangelho segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: naquele dia, não me interrogareis sobre nada. Em verdade, vos digo, se pedirdes a meu Pai alguma coisa em meu nome, ele vô-la dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos disse em parábolas. Vem a hora em que já não vos falarei em parábolas, mas abertamente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que hei de rogar por vós ao Pai, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e crestes que eu saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, deixo outra vez o mundo e vou ao Pai. Disseram-lhe os discípulos: eis que agora nos falais claramente e não usais nenhuma parábola. Agora conhecemos que sabeis tudo, e que não tendes necessidade que alguém vos interrogue. Por isso cremos que saístes de Deus. Notas. Naquele dia é a expressão corrente que introduz anúncios escatológicos, de um futuro certo e indefinido, pode identificar-se com o dia do Senhor. Como exemplo típico, veja-se a série de Zacarias capítulos 12 a 14. João recolhe a fórmula para indicar o dia escatológico que chega com a glorificação de Jesus. Será um dia único, escolhido pelo Senhor, Zacarias 14, 7, que se prolonga na história. Acabar-se-ão as perguntas de agora, os pedidos serão escutados e reinará a claridade. Perguntar e pedir são parentes, já que perguntar é pedir uma resposta. Não me interrogareis sobre nada, porque, consumados os acontecimentos, e, tendo recebido o Espírito Santo, conhecereis tudo. Quem pede e recebe fica satisfeito e contente, que o pedir não tenha limites, para que o receber complete a alegria. Um pai que ama seu filho não lhe nega o que pede razoavelmente. Pois bem, Deus Pai ama os que amam seu Filho, e lhes concede tudo o que pedem movidos pelo Espírito. E não vos digo que hei de rogar ao Pai por vós, pois não precisareis da minha prece para ser ouvidos. Estas palavras não excluem a mediação de Jesus, necessária para termos acesso ao Pai. Mostram somente que os apóstolos, para serem ouvidos, não têm necessidade de que Jesus una à sua prece as preces deles, porque o mesmo Pai os ama. Ao longo do discurso e em ocasiões precedentes os discípulos interromperam ou abordaram Jesus com perguntas, pela forma e também pelo conteúdo de seu ensinamento.
No sentido restrito e no contexto próximo, parábolas foram a da videira, a da mulher parturiente, Mateus 13. Em contexto mais amplo e em sentido lato, também eram parábolas das ações simbólicas, lavar os pés, purificar o templo, os milagres como sinais, cura de um cego, ressurreição de um morto. Em outra ordem, as comparações e símbolos empregados no seu ensinamento. Só a experiência viva, mediada pelo Espírito, põe em contato com a realidade sem mediação de parábolas. Tal é a promessa de Jesus para depois da ressurreição. Os discípulos respondem com um mal-entendido. Detendo-se no sentido mais estreito e no contexto limitado, comparam as parábolas, linguagem figurada, com a linguagem própria, e imaginam ter entendido tudo. Como eles, o fiel, o teólogo, podem iludir-se, pensando que entendem perfeitamente. Mas a revelação não anula o mistério. Nesta vida, a pessoa sempre fica apontando para o inatingível. Sermões. Crisóstomo. Novamente Nosso Senhor mostra que é conveniente que ele vá, e naquele dia nada me pedireis. Agostinho. A palavra perguntar aqui significa não apenas procurar, mas fazer uma pergunta, e a palavra grega da qual é traduzida tem ambos os significados. Crisóstomo. Ele diz, e naquele dia, ou seja, quando eu ressuscitar, nada me perguntareis, ou seja, não me direis, mostra-nos o Pai, e, para onde vais? Visto que sabereis isto pelo ensino do Espírito Santo, ou, nada me pedireis, ou seja, não me querereis como mediador para obter seus pedidos, pois meu nome será suficiente, se você apenas invocar isso, em verdade, eu vos digo, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Onde ele mostra seu poder, que não viu, nem pediu, mas nomeou apenas ao Pai, ele fará milagres. Não pense então, ele diz, que porque no futuro não estarei com você, você está abandonado, pois meu nome será uma proteção ainda maior para você do que minha presença. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Teofilato. Pois quando suas orações forem totalmente respondidas, então sua alegria será maior. Crisóstomo. Sendo essas palavras obscuras, ele acrescenta: estas coisas vos falei em provérbios, mas chega o tempo em que não vos falarei mais em provérbios, e durante 40 dias ele falou com eles enquanto estavam reunidos, falando do reino de Deus. E agora, ele diz: vocês estão com muito medo para atender às minhas palavras, mas então, quando me virem ressuscitado, vocês serão capazes de proclamar essas coisas abertamente. Teofilato. Ele ainda os anima com a promessa de que lhes será dada ajuda do alto em suas tentações, e naquele dia pedireis em meu nome. E sereis tão favorecidos pelo Pai que não precisareis mais da minha intervenção. E não vos digo que orarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama. Mas para que não se afastassem de nosso Senhor, como se não precisassem mais dele, ele acrescenta: porque me amaste, como se dissesse: o Pai te ama, porque me amaste, quando, portanto, vocês se afastarem do meu amor, vocês imediatamente se afastarão do amor do Pai. Agostinho. Mas ele nos ama porque nós o amamos, ou melhor, não o amamos, porque ele nos amou. Assim diz o evangelista: e amemos a Deus, porque Deus nos amou primeiro. 1 João 4,19, o Pai então nos ama, porque amamos o Filho, sendo do Pai e do Filho, que recebemos o amor do Pai e do Filho. Ele ama o que fez, mas ele não faria em nós o que ele amava, a menos que ele nos amasse em primeiro lugar. Hilário. Fé perfeita no Filho, que crê e ama o que vem de Deus, e merece ser ouvida e amada por si mesma, esta fé que confessa o Filho de Deus, nascido dele, e enviado por ele, não precisa de um intercessor junto ao Pai, portanto segui-se, e acreditei que vim de Deus. Seu nascimento e advento são significados por eu saí do Pai e vim ao mundo. Uma é dispensação, a outra natureza. Ter vindo do Pai e ter vindo de Deus não tem o mesmo significado, porque uma coisa é ter vindo de Deus na relação de filiação, outra coisa é ter vindo do Pai a este mundo para cumprir o mistério da nossa salvação. Visto que sair de Deus é subsistir como seu Filho, o que mais ele pode ser senão Deus?
Crisóstomo. Como foi consolador para eles ouvir sobre sua ressurreição, e como ele veio de Deus e foi para Deus, ele permanece repetidamente nestes assuntos, novamente deixo o mundo e vou para o Pai. Uma era uma prova de que a fé deles nele não era vã, a outra, que ainda estariam sob sua proteção. Alcuino. Este é o seu significado então, e no mundo vindouro, nada me pedireis, mas enquanto estiverdes viajando nesta estrada cansativa, pergunte o que quiser ao Pai, e ele lhe dará, e em verdade, eu vos digo, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo concederá. Agostinho. Ele veio do Pai, porque ele é do Pai, ele veio ao mundo porque se manifestou ao mundo em corpo. Ele deixou o mundo pela sua partida no corpo, e foi para o Pai pela ascensão da sua humanidade, nem ainda no que diz respeito ao governo da sua presença, deixou o mundo, assim como quando ele saiu do Pai e veio ao mundo, ele o fez de maneira a não deixar o Pai. Mas lemos que nosso Senhor Jesus Cristo recebeu perguntas e petições após sua ressurreição, pois quando estava prestes a ascender ao céu, seus discípulos lhe perguntaram quando ele restauraria o reino a Israel, quando no céu, Estevão lhe pediu para receber seu espírito. E quem se atreveria a dizer que, como mortal, ele poderia ser questionado, como imortal, ele não poderia? Penso então que quando ele diz, naquele dia nada me perguntareis, ele não se refere ao tempo de sua ressurreição, mas àquele tempo em que o veremos como ele é. Visão essa que não é desta vida presente, mas da vida eterna, quando nada pediremos, não faremos perguntas, porque não restará nada a desejar, nada a aprender. Agostinho. A palavra qualquer não deve ser entendida como significando alguma coisa, mas algo que com referência à obtenção da vida de bem-aventurança não é nada. Isso não é buscado em nome do Salvador, o que é buscado para impedir nossa salvação, pois por, em meu nome, deve ser entendido não um mero som das letras ou sílabas, mas aquilo que é correta e verdadeiramente significado por esse som. Aquele que mantém qualquer noção a respeito de Cristo, que não deveria ser mantida a respeito do Filho único de Deus, não pergunta em seu nome. Mas aquele que pensa corretamente dele, pede em seu nome, e recebe o que pede, se não for contra a sua salvação eterna, ele recebe quando é certo que deveria receber, pois algumas coisas só são negadas no presente para serem concedidas no momento mais adequado. Novamente, as palavras, ele lhe dará, apenas compreendem aqueles benefícios que pertencem adequadamente às pessoas que pedem. Todos os santos são ouvidos por si mesmos, mas não por todos, pois não é, vai dar, simplesmente, mas, vai te dar, o que se segue. Até agora nada pedistes em meu nome, pode ser entendido de duas maneiras, ou que não pediram em seu nome, porque não o conheciam como deveria ser conhecido, ou, você não pediu nada, porque com referência à obtenção do que deveria pedir, o que você pediu não será contado como nada. Para que, portanto, possam pedir em seu nome, não o que é nada, mas a plenitude da alegria, ele acrescenta, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Esta alegria plena não é carnal, mas espiritual, e estará cheio, quando for tão grande que nada lhe possa ser acrescentado. Agostinho. E esta é aquela alegria plena, da qual nada pode ser maior, desfrutar de Deus, a Trindade, a imagem de quem fomos feitos. Agostinho. Tudo o que for pedido, relacionado à obtenção dessa alegria, deve ser pedido em nome de Cristo. Para seus santos que perseveram em pedir isso, ele nunca, em sua divina misericórdia, decepcionará. Mas tudo o que é perguntado além disso não é nada, isto é, não é absolutamente nada, mas nada em comparação com algo tão grande como isto. Segue-se, estas coisas vos falei em provérbios, mas vem o tempo em que não vos falarei mais em provérbios, mas vos anunciarei claramente a respeito do Pai. A hora da qual ele fala pode ser entendida na vida futura, quando veremos, como diz o apóstolo, face a face, 1 Coríntios 13:12, e, estas coisas vos falei em provérbios, de aquilo que o apóstolo diz, agora vemos como num espelho obscuro. Mas eu vos mostrarei que o Pai será visto através do Filho, porque ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho revelar. Mateus 11:17.
Gregório. Quando ele declara que os mostrará claramente do Pai, ele alude à manifestação prestes a ocorrer de sua própria majestade, que mostraria sua própria igualdade com o Pai, e a procissão de o Espírito coeterno de ambos. Agostinho. Mas este sentido parece ser interferido pelo que se segue: naquele dia pedireis em meu nome. O que teremos que pedir na vida futura, quando todos os nossos desejos forem satisfeitos? Pedir implica querer alguma coisa. Resta então compreendermos as palavras de Jesus que vão tornar espirituais os seus discípulos, deixando de serem seres carnais e naturais. O homem natural entende tudo o que ouve de Deus no sentido corporal, como sendo incapaz de conceber qualquer outro. Portanto, tudo o que a sabedoria diz da substância incorpórea e imutável são provérbios para ele, não que ele os considere provérbios, mas os entende como se fossem provérbios. Mas quando, tornando-se espiritual, ele começou a discernir todas as coisas, embora nesta vida ele veja apenas em um vidro e em parte, você percebe, não pelo sentido corporal, não pela ideia da imaginação, mas pela inteligência mais segura da mente. Perceba e sustente que Deus não é corpo, mas espírito. O Filho mostra tão claramente sobre o Pai, que aquele que mostra é visto como sendo da mesma natureza daquele que é mostrado. Então aqueles que perguntam, perguntam em seu nome. Porque pelo som desse nome eles não entendem nada além da própria coisa que é expressa por esse nome. Estes são capazes de pensar que nosso Senhor Jesus Cristo, na medida em que é homem, intercede por nós junto ao Pai, na medida em que é Deus, nos ouve juntamente com o Pai, o que penso ser o que ele quer dizer quando diz, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Para entender isso, vis como o Filho não pede ao Pai, mas Pai e Filho juntos ouvem aqueles que pedem, está além do alcance de qualquer pessoa, exceto da visão espiritual. Crisóstomo. Os discípulos ficaram tão revigorados com a ideia de serem favorecidos pelo Pai, que dizem ter certeza de que ele sabe todas as coisas. Seus discípulos lhe disseram: agora falas claramente e não falas nenhum provérbio. Agostinho. Mas por que dizem isso, quando a hora em que ele falaria sem provérbios ainda era futura, e apenas prometida? Porque as comunicações de Nosso Senhor continuam sendo provérbios para eles, eles estão tão longe de entendê-los, que nem mesmo entendem o fato de não os compreenderem. Agostinho. Por que esta observação? Aquele que sabia todas as coisas, em vez de dizer, não necessitas que alguém te pergunte, teria sido mais apropriado ter dito, você não precisa perguntar a ninguém. Mas sabemos que ambos foram feitos, a saber que Nosso Senhor fez perguntas e foi questionado. Mas isso logo será explicado, pois ambos eram para o benefício, não dele mesmo, mas daqueles a quem ele fez perguntas ou por quem ele foi questionado. Ele fez perguntas aos homens não para aprender a si mesmo, mas para ensiná-los, e no caso daqueles que lhe fizeram perguntas, tais perguntas eram necessárias para eles obterem o conhecimento que desejavam, mas eles não eram necessários para que ele lhe dissesse o que era isso, porque ele conhecia o desejo do questionador, antes que a pergunta fosse feita. Assim, conhecer de antemão os pensamentos dos homens não era grande coisa para o Senhor, mas para as mentes dos bebês era uma grande coisa. Nisto conhecemos que tu vieste de Deus. Hilário. Eles acreditam que ele veio de Deus, porque ele faz as obras de Deus. Pois embora Nosso Senhor tenha dito ambos, eu vim do Pai, e eu vim ao mundo do Pai, eles testemunharam não é de admirar as últimas palavras, eu vim ao mundo, que eles tinham ouvido muitas vezes antes. Mas a resposta deles mostra uma crença e uma apreciação do primeiro, eu vim do Pai. E eles notam isso em sua resposta, nisto acreditamos que tu vieste de Deus, sem acrescentar, e vieste ao mundo, porque já sabiam que ele era enviado de Deus, mas ainda não tinha recebido a doutrina da sua geração eterna. Aquela doutrina indizível eles agora começaram a ver pela primeira vez em consequência dessas palavras, e portanto, responderam que ele não falava mais em parábolas. Pois Deus não nasce de Deus à maneira do nascimento humano, ele é uma vinda de Deus, e não um nascimento de Deus. Ele é um de um, não uma porção, não uma deserção, não uma diminuição, não uma derivação, não uma pretensão, não uma paixão, mas o nascimento da natureza viva da natureza viva. Ele é Deus vindo de Deus, não uma criatura designada para o nome de Deus. Ele não começou a existir do nada, mas surgiu de uma natureza permanente, manente.
Surgir tem o significado de nascimento, não de começo. et Spiritui Sancto. Bom e santo domingo a todos. Nunc et